Olá, sejam bem-vindos ao Mais Cultura. E no programa de hoje vamos falar um pouco da arte do saber da leitura, com a participação da diretora da Escola Municipal Iva Gomes Ribeiro, a diretora Luciane de Moraes, com o ator Leandro Moura, que vai falar um pouquinho sobre a leitura no teatro e também uma reportagem especial na Fliso. E vamos começar o programa de hoje com a participação da diretora de uma das escolas mais bem colocadas em algumas provas aplicadas pelo sistema educacional aqui no Brasil. A diretora da Escola Municipal Iva Gomes Ribeiro, a diretora Luciane de Moraes. Primeiramente, obrigada pela participação. E para começar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação, que anda em greve. E todo mundo sabe que ela está por um momento de crise. Mas eles acabaram de retornar de greve, de 60 dias fora. Claro que eles estavam lutando por salários dignos, mas também por melhorias na categoria e nos métodos de ensino. Na sua opinião, a aprovação automática, ela contribuiu para o número de analfabetos funcionais? O sistema ele não determina a quantidade de analfabetos funcionais, né? Esse sistema, ele prima que cada criança tem um tempo determinado, um tempo seu para aprender a ler e a escrever. E aí se esticou bastante esse tempo. É claro que muitas coisas que não funcionaram foram aplicadas e que aos poucos foram sendo corrigidas. Mas o que determina realmente a aprendizagem do aluno é um bom professor, um professor motivado dentro de sala de aula, um professor com condições boas de trabalho e a parceria que tem que ser firme com a família, porque a criança ela não é só da escola, ela é da escola e é da família. É um laço, né? E quando as coisas caminham juntas, a tendência é que se funcione bem, independente do sistema que a escola esteja inserida. Nós estamos agora fora do ciclo, mas ainda temos alunos analfabetos funcionais, porque muitas coisas precisam caminhar na educação. Muito já se fez, mas ainda falta muito para se caminhar, muito. Então, Luciane, fale um pouquinho para a gente sobre o projeto pedagógico de leitura e um pouquinho sobre a participação da comunidade na sua escola. A minha escola, eu digo que é minha, é uma escola pública, eu acredito que seja de todas, mas ela está no meu coração e eu sempre digo que é minha. Na minha escola, nós atendemos alunos da educação infantil ao 5º ano e eu sempre digo aos meus professores e aos pais dos meus alunos que nós trabalhamos numa escola alfabetizadora. A gente tem que estar o tempo inteiro alfabetizando e em todos os espaços da escola, na sala de aula, na sala de leitura, no refeitório, na secretaria, a gente sempre está trabalhando com leitura e escrita. E na nossa escola a gente tem uma sala de leitura que é um espaço privilegiado, a gente tem por volta de 3.000 títulos que são escolhidos a dedo, né? Toda vez que a gente tem uma verba com a intenção de comprar livro, a gente escolhe cada livro pensando no grupo que a gente tem dentro da escola, para que eles tenham desejo de ler aqueles livros e, assim, consequentemente, desejo de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a produzir. A gente faz muitos trabalhos dentro da sala de leitura, muitos trabalhos com produção de poesias, a gente trabalha muito com poesia, as crianças gostam muito, a gente faz concurso e tem a participação dos pais que aplaudem, fazem torcida organizada, assim, é uma graça. E a gente faz empréstimo também para a comunidade, né? Alguns pais têm o acesso, né? Vão, escolhem os livros, levam para casa. As crianças semanalmente levam títulos para casa. Dentro de todas as salas de aula tem um cantinho da leitura. Todos os dias a professora lê um título para eles. E a gente espalha gibi pelo refeitório, a gente espalha gibi no pátio. Então, enquanto eles estão esperando os pais, eles estão lá lendo, estão ou jogando ou lendo, né? A gente divide, a gente não pode nem ser radical com uma coisa, nem radical com outra. E aí a gente vai conseguindo uns bons resultados, graças a Deus. Muito interessante. Recentemente tivemos a Bienal do Livro, também a Flip e a Fliso, essa voltada mais para a Zona Oeste. Você acredita que esse tipo de ação pode incentivar, sim, a prática de leitura? Toda ação voltada para a leitura
incentiva, né? Toda ação é bem-vinda, são poucas ainda. A gente precisa de disseminar melhor e mais, né? Dentro dos espaços onde as crianças estão. Nos parques, nas pracinhas, nas ruas, nas escolas. A gente precisa espalhar mais, mas é uma iniciativa muito boa. A de Paraty é muito cara, né? É distante da realidade da maioria dos nossos alunos, das nossas crianças. Mas agora aconteceu aqui na Zona Oeste, que é um espaço da cidade que precisa de muito incentivo de tudo, e isso, claro, que é muito bem-vindo. Eu espero que chegue lá batendo na porta da nossa escola. O papo está muito bom, mas a gente volta já já. Meu nome é Margarida, tenho 71 anos de idade. Apesar de ser o nome de uma flor, né? Mas nunca tive uma vida com um mar de rosas. Tenho 5 filhos e todos eles me respeitam. Tenho meus netos, adoro meus netos como se fossem meus filhos. Eu criei eles com muita dificuldade, mas graças a Deus eu venci. Campanha Cuida Idoso, porque o respeito é o melhor conforto para a velhice. Eu escolhi a Castelo pelos 45 anos de tradição de ensino. Muitos profissionais do mercado já passaram por aqui. São muitas as opções de curso. Eu escolhi o que eu queria. O meu foco está garantido. São 4 unidades, entre o centro, Zona Norte e Zona Oeste. Eu escolhi a mais próxima. E chegou mais uma, no Shopping Jardim Guadalupe. Meu futuro profissional ganhou foco. Eu faço Castelo. De volta com mais cultura, vamos agora acompanhar uma reportagem especial sobre a festa literária, a Fliso. A Fliso, festa literária da Zona Oeste, que ocorre de 30 de setembro a 1º de novembro, vem percorrendo escolas e instituições. Nesta segunda, dia 28, o evento acontece na Universidade Castelo Branco, em Realengo. A primeira edição da festa literária percorreu 9 bairros da Zona Oeste, com a participação de escritores, apresentação de leituras dramáticas, desfiles, mostras gastronômicas, atrações musicais, dentre outras atividades culturais. O objetivo da Fliso é promover ações que contribuam para o desenvolvimento intelectual, principalmente nas regiões periféricas. Por que a criação do projeto e de onde veio a inspiração? Bom, a Fliso ela foi criada a partir do momento em que eu tive uma experiência de criar uma biblioteca comunitária com 18 anos de idade, 10 anos depois criar um centro cultural. Ambos deram muito resultado e trouxeram impactos muito grandes para a região onde eu moro, que é a Vila Aliança Senador Camará. E 2008, então no caso depois 5 anos depois, realizar a Fliso foi uma ampliação desses resultados que eu vi que foram muito positivos e eu queria que isso acontecesse na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E essa inspiração veio da festa literária das UPPs, que levaram escritores, em parceria com a Flip, levaram escritores internacionais para dentro das favelas do Rio de Janeiro. E ali, os 2 amigos que idealizaram a Flip, o Júlio Ludemir e o Elcio Salles, são meus padrinhos e padrinhos da Fliso, eles que me inspiraram a fazer isso. Qual é o objetivo de usar as laranjas como símbolo da Fliso? Excelente pergunta. A laranja, ela simboliza todo o potencial agrícola que a Zona Oeste, em épocas de zona rural, teve. Então, a gente homenageia o passado, respeito ao passado, e o livro, que é o talo que a gente tem dessa laranja, o livro ele tem esse simbolismo desse nosso potencial cultural, literário. E também, é claro, homenageamos o nosso José Mauro Vasconcelos, que fez aquela célebre obra O Meu Pé de Laranja Lima, que foi best-seller. E daqui para frente a Fliso será anualmente, como a Flip? Sim, hoje não tem eu não posso nem dizer o contrário. Então a Fliso ela já vai acontecer na edição de 2014 com um perfil diferente. Então assim, a gente vai
homenagear os outros artistas da palavra, que são os compositores, os dramaturgos e os roteiristas. Então, gente, qual a importância da Fliso aqui na Zona Oeste, na opinião de vocês? Toda iniciativa que busca incentivar a leitura, a literatura na infância é bem-vinda. Nós precisamos de muitas iniciativas como essa. A Feira de Paraty é uma feira muito badalada, mas é uma feira de difícil acesso. Muitas pessoas não têm condições de irem para lá. Essa iniciativa faz com que se comece o mesmo trabalho, mas de uma forma mais diluída dentro da Zona Oeste, que é tão carente de iniciativas como essa. É uma coisa muito importante para todos nós. Eu acredito, inclusive, como professor de teatro para adolescente, eu acho que qualquer forma de iniciativa é válida, assim, é importante. Eu sinto que eles se veem muito obrigados pela escola, não é uma coisa que parte naturalmente, exatamente. Então, eles se sentem obrigados. Então, quando tem uma iniciativa de uma maneira confortável, acredito que para eles seja mais interessante. Assim. Então, eu vejo como maneira bacana. A Fliso é destinada a todos os moradores da Zona Oeste, mas tem um ângulo especial voltado para as crianças. Com tanta tecnologia, como atrair a atenção das crianças para a leitura? A família, ela interfere em tudo na vida da criança. É claro que quando a gente tem uma família letrada, que consome livro, é mais fácil a criança gostar de livro, mas não é determinante. Porque quando a família ela acredita no trabalho da escola e a escola, em reuniões, em conversas, explica a importância da leitura e oferece o livro para a criança, a família dá o apoio necessário e as coisas acontecem. Mas é claro que precisa sempre dessa parceria, porque se a gente manda o livrinho para casa e aquele livrinho não sai da mochila, aí o trabalho não acontece. Então, o trabalho na escola ele é feito com a criança e com a família. Em reuniões, por exemplo, a gente sempre procura ler um livro infantil para as famílias, com a intenção, com o tema gerador daquela reunião. E aí eles percebem como tem conteúdo naqueles livros que a gente manda para as casas das crianças, que eles escolhem, né, que tem lá disponível para eles. Então, as coisas dependem sempre da parceria. Acredito que seja dessa forma também, e vejo isso com os meus alunos que são novinhos, a faixa de 14, 15 anos, 13, enfim, que eles sentem a falta desse apoio dos pais, assim, né? Eu, particularmente, quando criança, enfim, a minha família ela não tem, algumas pessoas com as quais eu fui criada não tinham o hábito de ler muito, então, para mim, aquilo era visto como uma obrigação da escola, assim, então não tinha uma coisa prazerosa para isso, ou então um hábito, uma coisa que era comum. Quando eu decidi ser ator, que a primeira coisa que eu ouvi foi tem que gostar de ler, aí eu, meu Deus do céu, não vai ser por esse caminho, assim. E depois, em função da profissão, eu fui desenvolvendo esse gosto, enfim. E com os meus alunos eu reparo que tem um pouco disso também, sabe? Eles vêm nesse lugar de leitura não é a primeira opção quando se pensa em diversão, entretenimento, ou informação. E a relação com os pais é muito importante porque eles acabam tendo um reflexo, né? Então, eles reproduzem uma realidade, enfim. E eu converso muito com os pais dos alunos para estimular isso dessa maneira, de que também é importante, de comprar, sim, livros e ter em casa também, que eu acho que facilita muito. Assim. A gente volta já já. Atração, sensualidade, atitude, poder. Velocidade. Cães não precisam de carros luxuosos, casas grandes ou roupas chiques. Água e alimento já bastam. Um cachorro não liga se você é rico ou pobre, esperto ou não, inteligente ou não. Dê o seu coração e ele dará o dele.
De quantas pessoas você pode dizer o mesmo? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem nos sentirmos extraordinários? Cachorro é tudo de bom. Pedigree. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, quase a totalidade não se sente sede. Carlos Drummond de Andrade. Então, Leandro, você tem essa sede? Como eu já tinha comentado, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, né, com o tempo. Quando eu descobri que para essa profissão eu tinha que gostar de ler, eu falei, não, então... E para a minha profissão sempre fui muito determinado, sempre falei, não, o que for preciso fazer eu vou encarar. Então, falei, aprender a ler, gostar de ler, foi o primeiro desafio, assim, né? E uma professora minha de interpretação, ela falou que é simples, é uma palavra após a outra. Então, não tem muito mistério. Depois que eu comecei a transformar isso em um hábito, hoje eu posso dizer que eu tenho, sim, essa sede. Eu não consigo me ver sem um contato com um livro, um texto, um poema, enfim. Através da leitura, enriquecemos o nosso vocabulário, obtemos conhecimento e adquirimos uma dinâmica de raciocínio e interpretação. Você sempre gostou de ler ou aprendeu isso mesmo um pouquinho da sua profissão mesmo, né? Que foi meio que, como você disse, né? Obrigado no começo. Então, como eu vi, a princípio foi uma obrigação. Eu falei, eu tenho que aprender a gostar de ler. Mas depois, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, vai vendo que é gostoso, sim, é interessante, sim, e não tem como escapar disso. Os jovens mergulhados no mundo digital, como a gente vem acompanhando, é muito difícil tentar trazer a atenção deles. Mas, Leandro, você tem alguma, assim, como professor de teatro, você tem alguma técnica para estimular a leitura dos alunos? Como eles são iniciantes, são muito novinhos, então o que mais chama a atenção deles é estar no palco, aquela coisa toda dos aplausos, aparecer, enfim. Né? É o aparecer. Então, eu trouxe a leitura para eles no lugar de quanto mais segurança você tem do texto que você fala, mais conhecimento você tem daquela história, mais rico fica o seu trabalho, mais interessante fica o seu trabalho. E quanto cada montagem que eu proponho, cada peça que eu trago, levo para eles, enfim, eles já começaram a desenvolver essa percepção de que precisam conhecer muito bem aquela história. Então, eles já ficam naquela coisa de disputar quem conhece mais, o universo daquele personagem e o conflito daquelas histórias, enfim. Então, acho que eu comecei a levar um pouco disso para eles nesse lugar, assim, de quanto mais eles conhecerem aquele universo, melhor para eles enquanto atores. Gente, obrigada pela presença de vocês, foi uma ótima conversa. E para encerrar, a gente não poderia ficar um pouquinho sem deixar de ler um pedacinho. Por favor, Leandro, lê aí um pedacinho. Eu trouxe um texto, Despertar da Primavera, e ele fala muito desse universo adolescente, numa Alemanha que oprimia, que obrigava, né? Os adolescentes, eles não tinham a possibilidade de pensar, né? Eles tinham que obedecer, eles eram obrigados a abaixar a cabeça para tudo que a igreja dizia, a escola, a sociedade, enfim. E tem uma fala do protagonista que sempre me chamou muito a atenção, assim. Melchior, 27 de novembro. O problema é o seguinte: a terrível imunidade da crise familiar na educação secundária. Um mundo em que os professores, assim como os pais, nos veem meramente como matéria-prima para uma sociedade obediente, produtiva, um organismo unificado, militarista, onde tudo que é fraco deve ser eliminado, onde o progresso dos estudantes só tem reflexos entre os professores e, portanto, uma única nota baixa é considerada uma ameaça. Acho que isso reflete um pouco o pensamento de algumas crianças que eu tenho contato. Assim, eu trabalho numa ONG, então você vê de tudo, de realidades das mais diversas. Assim. Então, acho esse trecho interessante nesse lugar. Então, gente, nós vamos encerrar agora o programa. Inspire-se no mundo da leitura e muito obrigada pela presença de vocês e tenha uma ótima leitura e uma ótima semana.